Bom dia, boa tarde, boa noite e boa madrugada para você que está nos ouvindo, nos assistindo. Esse é o segundo episódio do podcast Go Live, o novo podcast Go Live, que foi criado para tentar descomplicar a vida da governança territorial. Eu sou o Marcelo Tavaroni, eu estou aqui nos estúdios da Forasti, eu estou recebendo uma pessoa aqui muito bacana, conhece muito do negócio. Se você está com aquela dificuldade de resolver algum tipo de problema e na hora que você escutar esse podcast, você vai certamente falar assim, poxa, por que eu não pensei nisso antes? Por que eu não fiz dessa forma, né? Se você está tentando resolver problemas ou questões fundiárias, tentando entender através de explicações que foram escritas lá em Klingon, né? Conhece Star Trek, né? Aqui vai ser mais fácil, vai ser mais básico, vai ser mais claro, vai ser mais objetivo, tá? Pega o seu cafezinho, senta aí na sua poltrona confortável, do seu sofá, liga o seu YouTube e vamos em frente juntos aprender aqui com o nosso colega, tá? É um colega que está no mercado há muitos anos, ele vai falar um pouquinho sobre ele daqui a pouco, mas estudou bastante, muito, né? E não é um cara só de back-office. Hoje eu acho que ele está mais de back-office, mas já foi muito de campo, conhece muito desse negócio. E ele vai falar sobre um tema que é muito interessante, né? É um tema que pega para todas as empresas. São questões relacionadas às dificuldades fundiárias. Até ler o tema aqui direitinho aqui para não falar besteira. Prestação de serviços pelas consultorias fundiárias especializadas. Dá problema isso, não dá? Fala, Milton, seja bem-vindo. Muito obrigado pela sua presença e vamos aqui se divertir. Essa é a ideia. Fala um pouquinho de você. Bom dia, quando você falou, bom dia, boa tarde, boa noite, depende do horário que a pessoa estiver ouvindo, né? Então, eu sou o Milton, eu trabalho hoje na Taesa, sou responsável pelo fundiário de implantação. Minha carreira no fundiário... 24 anos aí de setor elétrico aí, né, que você falou. Comecei lá em 2001, eu comecei a trabalhar com energia, né? Numa barragem que foi construída lá na minha cidade, em Itagaribaldi, né? Então, eu comecei a trabalhar lá e trabalhei na parte de construção, né? Da energia, da barragem, da engenharia, né? Trabalhei na época na construtora e depois passei para o empreendedor, que é a Baesa, né? Passei a trabalhar com eles nos projetos de realocação do pessoal dos assentamentos e tal, né? E depois, em 2005, iniciei diretamente no fundiário mesmo, direcionado à transmissão. Já a linha de transmissão? Daí já era linha de transmissão. A partir de 2005, só a linha de transmissão. Então, praticamente a vida inteira, né? Meu tempo de profissional nessa área de energia sempre foi direcionado, né? Nesse sentido de fundiário. Bom, eu sou natural de Anitta Garibaldi, saí de lá para o campo, né? Em 2006, então já tem aí 19 anos que eu estou no campo trabalhando especificamente com fundiário. Sou casado, tenho 2 filhos, já sou avô. Sério? Uma netinha, Cecília. Isso, caramba, legal, cara. Que bom, é uma bênção pra gente. Né? Certamente. E a família é o que traz pra gente toda a força, né? Todo o suporte pra a gente trabalhar, né? Mais dedicada à parte, né, profissional, eu comecei mesmo viajando em 2006 e foi para as obras. Eu comecei como técnico agrícola trabalhando para a ETS na época, né, fazendo... Famosa ETS, né? Grande ETS. Grande ETS. Grandes profissionais já foram formados na ETS. Essa nossa área é permeada por profissionais formados verdade. na ETS. São muitas pessoas que eram da ETS e foram... Tem alguns bem próximos ali nas nossas empresas. Ali. Isso, vocês têm pessoas lá que trabalham com... E que gostam muito da ETS, certamente. Foi É porque quando começou essa questão de terceirização, né, ou de privatização do setor elétrico, né, lá em 94, a ETS fazia parte dessa... Né, os fundadores da ETS, ou o fundador, faziam parte da Eletrosul, né? E aí, para atender a demanda, criaram a ETS e gerou todo... Movimentou todo o mercado, todo né? o mercado. Até hoje, né? Até hoje esse trabalho. Né? Então, falar um pouco sobre a minha formação, né? Eu sou formado em técnico agrícola, até contabilidade, depois fiz pedagogia, né? Sou professor de séries iniciais. Fiz Direito, fiz pós-graduação em Gestão Ambiental e um MBA em Gestão de Projetos. Caramba, estudou pra caramba, né? A gente vai se aprimorando ao longo do tempo, né? Você vai fazendo curso, mas curso nunca é o suficiente. Você sempre tem espaço para... Quando a gente está numa vida
com uma lida mais difícil, principalmente quando envolve campo. Quando eu vi seu currículo, eu fiquei impressionado, de verdade, porque quando a gente está no campo, a gente não tem tanto tempo para trabalhar, para estudar tanto, né? Quando a gente trabalha mais back-office, às vezes sim, né? Mas parabéns, acho que você é um grande estudioso, como eu falei no início, realmente é. E ao longo do tempo, né, você vai se moldando. Por exemplo, quando eu estava na época da barragem, eu fiz a pós-graduação em gestão ambiental, porque era o caminho que estava se desenhando. Aberto para você. Aí quando eu entrei nessa área de fundiário, diretamente servidão administrativa e linha de transmissão, o meu caminho já seria o direito, né? Então fiz direito, né, no prazo correto, 5 anos. Comecei em São Paulo e terminei na Bahia. E daí entrei na Taesa e aí fiz a gestão, né, o MBA, porque era necessário, porque como eu faço essa gestão de projetos, eu preciso desse entendimento. Então, vai fazendo. E agora existem projetos futuros, né, mas a princípio... Projetos futuros, o cara já é vovô, hein, cara? Aí sim, hein? Não, mas a gente não para, né? Espírito de jovem. Ô, Milton, esse tema que você escolheu, eu acho que é um tema realmente muito bacana, né? Porque a gente até fazendo um adendo aqui, em nome do Milton, inclusive, vai ter o evento de governança territorial, vai ser o 8º, né? Que é o evento da ABCE, vai ser dia 24 de junho, nós estaremos lá participando, né? E um dos temas desse evento vai ser o contrário desse tema que você propôs aqui, que a gente vai conversar, que aqui, nesse caso, é a visão de vocês, contratantes, para os contratados, né? E lá no evento de 24 de junho, anota, vão lá assistir, é presencial, não é online, mas vale a pena ir lá porque vai fazer network, vocês vão conhecer o Milton lá, certamente. É a visão do contratado em relação ao contratante, né? Então, assim, nós vamos fazer uma prévia aqui e lá a gente vai fazer a contraparte. Quem sabe a gente gera uma discussão bem interessante, né? Que eu acho que o mercado está precisando de amadurecimento dos dois lados. Sempre precisa melhorar, dá para melhorar, né? E acho que esse é um tema muito pertinente e tem muita coisa para falar. Só toma cuidado com o que você vai falar, porque aqui do lado de cá, né, a gente tem empresas defendendo a ETS, a Visão Gel, a Valicom, a Mapagel. Eu vou estar desse lado aqui. Pode deixar. Brincadeira, vamos em frente. E para começar, né? Você tem um problema, como é que você faz para procurar, encontrar, falar eu quero esse, contratar esse, ou não, cara, tem esses, né, que me interessam. Qual é a mágica aí para conseguir contratar bem? Bom, o que a gente, né, para contratar um fornecedor, primeiro a gente mapeia o nosso projeto, a gente faz todo um processo de entendimento desses projetos, que geralmente são de leilão, então os leilões anuais, né, a gente participa do leilão, então automaticamente a gente acaba pesquisando, né, fornecedores para atender nossos projetos. Então, a gente faz uma base uma listagem, porque a gente tem o conhecimento do mercado. Então, a gente se atualiza sempre sobre isso, né? Então, a gente tem uma grande quantidade de fornecedores. A gente remete esses nomes, né? Essas empresas para suprimentos, e suprimentos faz a avaliação, faz o cadastro, entra em contato e tal. E a partir daí a gente chama eles para fazerem propostas e tal, né? Então a gente utiliza alguns critérios, né? Tamanho da empresa, tamanho do fornecedor, se ele tem condição de atender, por exemplo, um projeto de 1.000 quilômetros, 5.000 quilômetros, 2.000 quilômetros, 500 quilômetros, 100 quilômetros, enfim, a gente tem também esse entendimento, né? Essa preocupação que é fato, é real, né? Exato. Tem que ter, além do conhecimento técnico, que todas têm, né? Isso a gente não pode negar. Todas as consultorias são feitas de profissionais, são feitas de profissionais, expertise, né? Sem a menor dúvida. Mas a questão é a estrutura empresarial, né? Então, se é uma empresa que tem 20 funcionários para atender uma demanda de 50 funcionários, ela vai ter que se readequar. E isso tem uma dificuldade em termos de prazo, em termos de custos, né? Que a gente analisa isso também em função do nosso projeto. E outra coisa fundamental é também o conhecimento que você traz do mercado, né? Porque há uma interação entre todos os agentes, tanto os que
que vendem o serviço, né, as fornecedoras, quanto os empreendedores. A gente conversa e a gente tem comunicação com todos. Como eu já estou com, né, digamos, 20 anos aí no setor elétrico, de fundiário de linhas de transmissão, servidão, há 19, então a gente tem conhecimento, né, conhece muita gente e a gente vai trocando ideias, né, sobre isso. Então isso também é um fator importante. Isso pesa, né? Você já sabe quem sabe prestar um bom serviço e quem provavelmente pode ter tido algum tipo de problema no passado, mas que não é garantia que vai ter problema de novo no futuro, né? Exatamente. As empresas evoluem, né? Pode evoluir também, né? Mas na maioria das vezes elas buscam evolução também, né? A tendência é que evolua, né? A tendência é que evolua. Na nossa atividade, a gente fomenta o crescimento do fornecedor. O fornecedor, para nós, se torna um parceiro. Isso então, é legal. A gente fomenta tanto em questão de qualidade, com todos os aspectos de desenvolvimento do técnico e qualidade, porque a gente também tem uma atuação muito firme com relação a compliance, qualidade, etc. Então, isso é importante na hora de... Isso é. A gente, eu aqui, não querendo fazer propaganda, na verdade, mas falando em nome de uma empresa que eu represento, que é a Visão Gel, né? A gente tem essa visão de que há parceria realmente que funciona. Quando há uma parceria entre as partes, né, independente de quem compõe aquele projeto em si, né, tudo fica mais fácil, né? Se precisa fazer algum ajuste no contrato, não dá tempo de fazer um ajuste, mas o serviço está posto e não foi previsto, vamos ajustar aqui, vamos combinar aqui, depois a gente faz um aditivo, se for o caso, né? A flexibilidade no dia a dia, né, e a vontade de querer resolver o problema, que no caso de vocês a maior parte é a liberação de linha, né? Faz parte do negócio, porque se a gente não tiver essa flexibilidade de ambos, quem vai sofrer mais no final vai ser o contratante, né? E ele vai ter os prazos dele atrasados. Então, de fato, acho que o relacionamento aí conta muito, né? Entrando um pouquinho nisso, tem atributos que você naturalmente analisa tecnicamente. Ah, essa empresa aqui tem esse porte para esse tipo de linha, como você falou, para esse tamanho. Tem uma estrutura que eu já conheço, já fiz serviço com essa empresa, sei que ela presta um serviço de qualidade ou não, né? Já tem algumas coisas que são mais subjetivas, eu diria, que fazem parte do dia a dia, ou às vezes até um pouco objetivas, que você já elimina ou bota dentro do balaio ali de possíveis contratados, né? Agora, existem outros atributos que você analisa, técnicos? Quando a gente chama a pessoa jurídica, né, o fornecedor, para a cotação, a gente leva, na apresentação dessas consultorias, a gente leva alguns fatores a gente considera muitos fatores, né? Então, por exemplo, você quando se convida para uma cotação, você entrega para essa consultoria os dados do projeto que você quer que ela trabalhe e o que você quer que ela faça, né? A gente manda uma especificação técnica e manda os dados do projeto. Então, quando a gente recebe a proposta técnica da consultoria, a gente faz uma análise muito, muito qualificada sobre todos os aspectos, né? Então, é conhecimento técnico, porque ali vem também uma lista, né, de atividades que a empresa já realizou, né, de projetos que já levantou, digamos assim. A questão de disponibilidade da empresa para trabalhar, então a gente tem em todos os locais do país, né, atividades e projetos, então a disponibilidade de se deslocar para várias regiões, né? Questão da disponibilidade de ter funcionários, a disponibilidade de funcionários, né, de prestadores de serviços ali que vão suprir essas necessidades, né, se são qualificados, porque a gente pede um quantitativo de experiência para cada funcionário, mas nem sempre é possível em função do mercado. O mercado mudou muito da minha época, né, quando eu trabalhei como técnico em campo, mudou muito. Então, hoje a experiência não é tão vasta verdade. assim, né? A rotatividade é muito grande, né? Sofre-se bastante. Isso. E, assim, um dos fatores que junto com a capacidade técnica é a possibilidade da entrega, a garantia da entrega. Então, a gente trabalha, né, todo mundo sabe, a gente trabalha com prazo e cada vez a gente tem menos prazo para entregar. Então, um projeto que no passado se entregava em 5 anos se reduziu para 4, para 3, para 2, e o fundiário, que é a nossa métier, né, é o fator preponderante, porque você inicia a obra e termina. Você é o primeiro a chegar e o último a sair. E então você tem um prazo muito encurtado para fazer a regularização,
né? Então, você ter essa noção se essa empresa vai conseguir cumprir com esses prazos são fatores relevantes, né? Juntamente com a capacidade técnica, disponibilidade, a questão organizacional da empresa, né? Fator financeiro também dela é importante, é levado em consideração. Sim. Se ela tem uma saúde financeira embasada, né? Então, isso são fatores importantes que a gente considera na hora. Ou seja, na prática você pede toda a documentação que a empresa tem, que possa comprovar, né, que as questões de adaptabilidade ou a capacidade técnica ou financeira, vocês pedem. Vocês analisam esses documentos. Sim, difícil entrar uma empresa lá na Taesa que não tenha capacidade técnica, financeira e ser aprovado dependendo do tamanho da linha. Não. A gente faz um compilado, né? Para fazer a contratação, ela precisa se inscrever em alguns critérios. Ela se inscreve numa plataforma em que é analisado toda a situação dela, para que ela, né, se garanta e tenha a condição de apresentar todas as certidões necessárias, enfim, todas as informações que garanta isso, né? Então é feita uma análise criteriosa. E no caso de vocês utilizam até uma plataforma externa, né? Isso. Um outro parceiro que vocês têm. Que eu acho que pode ficar a dica para quem não tem, né? E às vezes não tem condição de ter uma equipe grande para poder fazer uma avaliação, né, técnico-financeira, né, dos fornecedores, às vezes é terceirizar, né? Terceirizar, a gente tem uma... Também não fazendo propaganda da empresa, não vou citar o nome porque eu não me lembro o nome, mas é uma plataforma bem interessante, é tudo online, né? E o fornecedor vai lá, se inscreve, sobe todos os documentos que são necessários e espera a aprovação, né, ou a solicitação de alteração de alguma coisa. Isso é muito legal, muito prático, e acho que fica a dica aí para quem trabalha com isso, tem dificuldade de fazer essas avaliações, terceirizar essa parte também, que pode ser interessante. Né? E você diminui muito a questão da possibilidade de erro ou qualquer situação que possa gerar alguma dúvida, né? Então, você ter alguém contratado para fazer especificamente isso, traz para você a segurança. Perfeito. Que o objetivo é aquele, é fazer essa verificação, né? E a especialidade da empresa é essa, né? Literalmente isso, né? Cada um cuida do que é melhor, né? Que é especialista, né? E a gente falou de avaliação, de capacidade técnico-financeira, mas a gente não falou de preço, né? E certamente lá no evento a gente vai falar sobre isso, né? Lá no dia 24. Preço é uma coisa preponderante. Eu não sei se no caso de vocês é o mais preponderante ou não. Vocês fazem uma avaliação técnica-financeira da proposta, mais técnico do que financeira. Eu posso ser um fornecedor que tem um preço um pouco mais caro que um outro fornecedor e eu conseguir levar uma demanda com vocês, ou não, só leva quem tem o preço mais baixo mesmo? A gente preza pelo bom preço, né? Então sempre a gente vai... A tendência é que se faça a busca pelo menor preço, né? Mas isso tem uma questão que é importante. A gente também tem o conhecimento, né? Até pelo que a gente faz, a gente tem o conhecimento do quanto custa se fazer uma consultoria fundiária. Então, a gente analisa o preço de todo mundo. Então, vou citar um exemplo. Vem alguém a gente pode tratar por quilômetro, por número de propriedades, depende, né? Vamos lá, vamos tratar por quilômetro. Você tem uma consultoria que apresenta R$100 por quilômetro e uma que apresenta 1.000, a disparidade é muito grande. Sim. Então, ou está muito baixo ou está muito alto. Né? Alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada. Ou o entendimento foi completamente equivocado. Exatamente. Vamos fazer uma reunião com esse fornecedor para entender o que está acontecendo, o que ele entendeu, né? Isso, então a gente busca nessas condições exatamente o que você falou. A gente pode ter um erro na análise do projeto, talvez a pessoa confundiu lá, em vez de 100 km era 500, era 50, enfim, e a questão de outros fornecedores, porque a gente sempre não vai cotar com um ou dois, a gente cota sempre com 5, 10, o máximo possível, né? Então, todos os fornecedores geram uma média. Sim. E é preço de mercado, e como a gente tem o conhecimento do mercado, então, se a média de mercado para aquela determinada região, porque se fazer uma obra no norte, no nordeste, fazer no sul, sudeste, cada região tem sua peculiaridade, né? Então, perfeito. Eu posso ter O que complica um pouquinho mais, mas é isso mesmo. Mas é isso, né? Então, a gente tem que levar isso em consideração. A mão de obra em certos lugares é mais barata, em outros é mais caro, mas também existe mão de obra naquele local que é mais barato, às vezes não tem. Às vezes não tem, então você tem que levar de outro lugar que é mais caro e se torna mais caro. Enfim, as consultorias têm que saber trabalhar com isso, né? Certamente. Então, quando você olha esse preço, você acaba, digamos assim, fazendo uma seleção, né?
e verificando por que está tão baixo, por que está tão alto. E aí você tem uma média de preço que você vai trabalhar com ela. Para não correr o risco de pagar muito pouco e daqui uns 6 meses, 3 meses você ter que fazer um aditivo por capacidade financeira da empresa e não vai ter como entregar, ou porque está muito alto, então você descarta em função da proposta muito alta, né? Que aí suprimentos faz toda essa análise, nosso suprimentos faz toda essa análise. Eu entendo que preço certamente é uma coisa preponderante, né? Naturalmente junto com a parte técnica, óbvio, mas ela não deve ser levada a ferro e fogo, como você falou, né? Porque se eu pego o preço mais baixo e ele é mais baixo daquilo que eu imaginava que seria, pela experiência de mercado que se tem e tal, eu acho que é uma proposta que tem que ser analisada com cuidado, chamar o fornecedor para ver se há o entendimento correto ou errado, e se ele entende que o preço dele é aquele mesmo e a empresa que está contratando acredita que está errado, é desqualificar, né? E manter aquelas propostas mais próximas da realidade que se conhece, né? Eu acho que, de fato, principalmente nos empreendimentos que vocês já têm, né, já sabem, vocês conhecem o preço. Você é um cara que está 19 anos fazendo isso, né? Conhece o mercado, certamente é uma das pessoas que eu sei do mercado aí que mais conhece mesmo. Isso facilita, de fato, a vida do contratante, né? Facilita. Além da experiência que a gente tem, né? É que assim, você nessas condições de ser um preço muito baixo ou muito alto, você traz o fornecedor para uma reunião. Então, olha, você trouxe um preço aqui que está muito alto. Por que disso? Se, no caso do menor preço ou do maior preço, ele explicar e convencer e for realmente justificável, a gente analisa essa resposta, né? Esse entendimento, porque também a gente não é dono da verdade. Então, sim, talvez ele esteja trazendo para nós uma perspectiva que eu não estou vendo. Que lá naquele local tem alguma coisa que encarece ou tem alguma coisa que diminui o preço, porque ele já tem uma obra do lado e está terminando, ele só vai jogar o funcionário para o lado, sim, digamos, né? Então, sim, você tem... Sim. Tem um diferencial ali que justifica, né? A gente não simplesmente descarta em função disso. A gente faz uma análise, né, para ter a certeza de que... Eu queria até aproveitar aqui para falar. Nos últimos anos vieram muitas mudanças no mercado, principalmente direcionando todo e qualquer tipo de contratação para a área de suprimentos, né? Hoje o compliance ele só permite isso. E eu acho que está correto. Só fica aqui uma crítica... A gente entende que é difícil, né? Mas com o tempo eu acho que é interessante as empresas contratantes pensarem nisso, colocar na área de suprimentos pessoas que entendam do business, seja qual ele, né? Qual ele está sendo contratado. A gente está falando aqui de liberação de linha, por exemplo, mas pode ser tecnologia, se for o caso, né? Porque aí muda de figura a negociação com quem está comprando, né? O comprador, e fica mais uma sugestão, né? E certamente não estou falando da Taesa, que é mais para o mercado mesmo, de que a área de suprimentos ela seja de fato, se só se pode conversar com a área de suprimentos, que ela seja aberta, esteja sempre disponível para conversar com os fornecedores, né? Existem muitas empresas que só pode conversar com a área de suprimentos a partir desse momento. Perfeito, mas o suprimento só tem um e-mail, a gente manda e-mail, não responde, isso é muito ruim. E quando a gente fala já estou dentro de casa, né? Estou contratado, quais são as dificuldades que você encontra junto com o contratado, né? As maiores que você vê, qual a maior qualidade também, né? Ou seja, quais os maiores problemas, as maiores virtudes que você normalmente vê nos projetos, onde que se mais peca, existe todo mundo erra aqui, não, todo mundo é ruim nessa parte, ou não, varia de empresa para empresa, como que funciona isso, assim, sempre vai ter um ponto forte e um ponto a ser melhorado, né? Em todas, para mim, né, para você, para a nossa empresa, para a empresa contratada, para os contratantes de forma geral e para os fornecedores. Sempre há a possibilidade de melhoria, né? Mas o que a gente, atrelado a essas dificuldades, principalmente a questão da dificuldade, né, eu acho que é a mão de obra atual. A gente tem uma mão de obra hoje que ela é muito volátil, é muita troca, né? Então, você hoje está aqui, amanhã está ali e tal. Verdade. Essa nova geração, né? Ela não tem uma camisa tão fixa, né, no corpo, ela é diferente da gente. Por exemplo, eu fiz minha carreira profissional em 2 empresas, né? Fiquei 9 anos numa, estou 8 anos já na Taesa. Então, a gente fica muito tempo e as gerações novas elas já não são assim, né? Elas
oportunizou outras coisas, eles, enfim... Uma experiência nova, que não vai embora. E não é um demérito, não é uma Sim, desqualificação. É o mercado como que está, né? É uma característica. Então, as empresas, conseguir segurar essas pessoas mais experientes é uma dificuldade, né? Então, assim, e diretamente ligado ao trabalho, eu acho que a maior dificuldade é a empresa, ela realmente apresentar soluções. Eu acho que isso é uma... Fazer o papel de consultor, de fato, né? Consultor, de fato, entendeu? É apresentar a solução. Mas aquele proprietário, aquele X lá, tem uma dificuldade. Qual a solução que você propõe para mim? É isso, a gente precisa disso. Qualquer situação. E mesmo que a solução não seja acatada pelo empreendedor, mas é um norte para o empreendedor. Então, a decisão final pode ser do empreendedor, mas trazer soluções, trazer a proatividade, entendo que deve vir da contratada. Você vê que, na prática, quando você perde os profissionais mais experientes, você perde a capacidade de ser consultivo, de fato, né? Porque a experiência vai com as pessoas, né? A empresa, ela tem um nome a zelar, um nome que tem respeito no mercado, que foi formado por pessoas que as criaram, e os profissionais que ali trabalharam, como a Taesa é renomada por causa do nome dela, que vem do trabalho das pessoas como você, né? Exato. Quando a consultoria perde esses profissionais, fica difícil de ser consultivo, né? Nesses casos, não vale a pena o contratante estar mais próximo ali, entender esse momento, que às vezes pode ser um momento, né? Pessoas experientes estão chegando também, saíram pessoas experientes, outras estão... Porque os experientes, às vezes, quando tem uma boa proposta, ele também muda de emprego, né? Sim. Tem propostas que são irrecusáveis, né? E às vezes você traz uma estrela para dentro seja um contratante contratado, essa estrela faz toda a diferença de fato, né? Como é que a Taesa faz em relação aos empreendimentos? Vocês têm uma participação em campo, vocês estão junto lá na liberação, ou vocês terceirizam, deixam lá e... Não, a gente é muito atuante na parte da regularização, 100%. Mas voltando um pouquinho, Tavarone, a respeito do que você falou, né? Quando se fala de pessoas, né? Então, o acervo técnico das consultorias e enfim, de qualquer empresa são as pessoas, Sim. São os colaboradores, né? Então, você segurar um colaborador que tem experiência faz toda a diferença. Faz toda a diferença, porque ele mantém um processo que vem sendo construído e que ele vai melhorando tempo por tempo e a cada ciclo, né? Que tem ciclos, né? Tanto tecnológico como ciclos de legislação, tudo, né? De normas, né? Então, isso você tem que se adaptando e isso traz melhorias. Então, a gente precisa se adaptar a isso. E essas pessoas, esses profissionais que vêm com essa bagagem, eles têm uma condição de renovação muito prática, né? Muito fácil. Assim, isso aqui não dá certo por causa disso. Isso aqui já dá sabe, certo né? A por causa experiência de vida é grande, exatamente. né? Já passou por todos os problemas possíveis, né? Exatamente. Então, esse é um ponto importante. E quanto ao que se falou, eu não. Nós trabalhamos, a nossa equipe trabalha de frente no projeto. Então, todas as atividades realizadas que dependem de aprovação é feito por nós. Então, a gente tem uma equipe, temos uma coordenação fundiária de implantação, tem uma outra coordenação fundiária de operação, que é o outro setor da empresa, né, que é depois de construídos os empreendimentos. E a nossa equipe, na implantação, a gente trabalha diretamente. Então, a gente tem um especialista, um analista em cada projeto. Cada projeto tem um especialista analista. Então, ele fiscaliza todo o trabalho realizado pela consultoria. E, assim, é muito produtivo para nós. E aí vem aquela máxima que eu falei no início, que é a parceria. Então, a gente trabalha em parceria. A gente tem uma pessoa no escritório da contratada, lá no campo, que fica diariamente, o máximo de tempo possível, dentro do escritório. Faz toda a diferença. Resolvendo. Então, assim, a gente tem várias dificuldades apresentadas e que não é dificuldade da consultoria, é dificuldade... Do dia a dia mesmo, do trabalho em si. Do trabalho. E aí aparecem pontos em que precisa se tomar uma decisão e que não cabe à consultoria, que cabe ao empreendedor. Então, esse analista está ali, ele já faz essa análise, né? Se ele pode solucionar, já soluciona, senão ele sobe, vem para mim, vai até a diretoria, até a presidência, se for o caso. A gente vai subindo as decisões até chegar... Isso faz toda a diferença também. Acho que é outra dica importante, né? As empresas que estão, independente do tipo de empreendimento, empreendimentos de campo, tem que ter um representante da contratante lá junto com o contratado, né? Porque o objetivo disso é passivo zero. Esse é o objetivo. Eu não posso ter um passivo após a energização, porque eu não tenho mais CAPEX para fazer retificações. O que eu tenho que ter é
a regularização fundiária plena. Isso não Sem significa... judicialização, o mínimo de judicialização possível, né? Mas ter acordo amigável, se judicializou e for possível fazer o acordo judicial, o extrajudicial, desistir, a gente faz isso. Esse é o objetivo, é sempre amigável, né? A tentativa é essa por menor custo, menor prazo, enfim, tudo isso, e satisfação do próprio atingido, né? Porque um processo judicial não... Assim, tem um ditado antigo que sempre falam, né? E eu acho que é legal, né? Que é melhor um acordo não tão bom do que uma ótima demanda ou uma boa demanda. O ótimo é inimigo do bom, né? Então, assim, é melhor você fazer o acordo, às vezes não é do jeito que a gente quer, mas ficando dentro do que a gente pode, a gente faz, tranquilo. Agora, você já trabalhou em consultoria? Já, trabalhei. Já. Se você fosse hoje voltar para uma consultoria, ou fosse criar a sua consultoria, cansei. Quero estar do lado do sofrimento. Se você fosse montar uma consultoria, quais seriam as qualidades que essa consultoria teria? Onde estariam os investimentos? O que você faria? Aí pensando realmente nas consultorias que estão nos escutando, né? Aonde que você atacaria de forma mais premente, assim, para ter um serviço de qualidade? Eu pergunto isso e acho que fica até aqui algo para a gente começar a falar um pouco mais no mercado. Cada profissional que está contratando, você tem uma expectativa, mesmo dentro da Taesa, diferente às vezes de um outro profissional que você tem um colega seu lá, tem uma expectativa um pouco menor. Às vezes você é maior porque você tem muito mais experiência, então você espera mais daquela consultoria. A pessoa que não tem tanta experiência espera o mínimo às vezes, né? A expectativa ela é muito inerente da pessoa em si, né? Então é difícil quantificar isso. Só que isso não é discutido no momento que um projeto começa, né? Qual é a sua expectativa, Milton? O que você quer que a gente faça? Qual o tipo de documento, a qualidade que você quer que na entrega? Acho que deveria ser feito mais. Isso deveria fazer parte de uma especificação, né? Para ter clareza na contratação. Por isso que a gente está até, inclusive, discutindo isso e vai discutir dia 24, né? Você estando do lado de cá, montando uma consultoria, o que você faria? Antes de responder isso, eu vou responder essa parte final que você falou dessas reuniões, né? Então, quando a gente contrata, a gente faz essa reunião. No momento do fechamento, a gente chama o consultor e diz, olha, você entendeu? Você leu o ET? Porque o nosso ET é quase que um livro. O nosso ET que a gente apresenta. É muito, muito bem clara do que é necessário fazer. Lá dentro tem coisas que se aplicam em alguns projetos, outros não. Sim. Né? Então, por exemplo, se você está fazendo uma subestação, vai comprar uma área de subestação, é só isso, não se aplica à instituição de servidão. Então, por óbvio, você restringe, né, essa parte. Mas, enfim. Então, a gente chama e pergunta. A gente faz questão de chamar. Você entendeu? Você tem certeza? Os prazos que você está colocando aqui, você vai cumprir? Então, da nossa parte, a gente faz isso. Perfeito. E a gente espera, né, a partir de agora, que haja esse que o entendimento seja de fato colocado em prática. E que haja o inverso, que essas pessoas perguntem para nós também, entendeu? Faça as indagações. A gente entende que a partir do momento que você perguntou, ela respondeu, tá ok. Mas, de todo jeito, é sempre a gente faz porque lá a gente já, em função da experiência, a gente sabe que lá na frente surgem dúvidas. Então, a gente já tenta trazer essas dúvidas, né, sobre isso. Você tá de acordo? Tem certeza? E é sempre bom durante o projeto, lembrando das expectativas combinadas lá no início, né? Bom, e sobre o que eu faria, né, o que seria... Eu teria 2 princípios, né? O primeiro... Anota aí, galera, anota aí. O primeiro seria aquilo que eu falei lá no momento, né, seria a apresentação de soluções. Esse seria o ponto fundamental da minha consultoria, se eu fosse abrir. Apresentar a solução. Não importa qual a solução. O que importa é que você é contratado, né, e é obrigado a prestar um serviço de acordo com o escopo do teu contrato. Então, se você está lá para regularizar, fazer uma regularização de servidão, por exemplo. Então, o proprietário tem um problema lá na matrícula do proprietário, tem uma dificuldade, um documento, enfim, tem alguma dificuldade. O que ele tem que fazer? Ele tem que apresentar para mim a solução. Né? As alternativas para resolver o problema. Porque pode ser uma, pode ser 2, pode ser 3. Não importa se essas alternativas vão ser acatadas ou não. O que importa é a tua proatividade em apresentar isso. Então, eu entendo que isso faz a diferença. Não só se colocar na posição de consultor, mas ter a proatividade de se preocupar de fato com o problema que o contratante está vivendo para tentar resolver, né? Eu entendo, acho que isso realmente é importante. A gente teve, assim,
nessa andança aqui, a gente teve consultorias que fizeram isso e deram resultados assim, incríveis para nós, incríveis, que você recebe da consultoria coisas que eu, por exemplo, que eu não entra na minha cabeça. Mas por quê? Porque eu não sou consultor, porque eu não tenho a experiência que ele tem, né? Então, ele está ali todos os dias e ele traz essa experiência para a gente, né? Então, apresentar, esse seria o primeiro fator, é dar resultado no sentido de trazer a solução, apresentar as soluções, ser consultor na essência da palavra, né? E um segundo ponto seria qualidade. A qualidade na apresentação de tudo que se constrói durante o processo, né? Porque, por exemplo, você é um prestador de serviço, então você constrói documentos, você redige documentos, você copia documentos, você gera documentos, enfim, uma série de coisas. Isso tudo vai ser entregue para o teu contratante depois. Então, aí eu sempre digo assim, na época em que eu trabalhei na consultoria, o meu contratante chegava e dizia, olha, essa cor desse contrato aqui não está na cor do que eu te contratei. A cor né, daí tem os números das cores. Tá, preciso trocar? Eu quero que você troque. Sim, eu troco, entendeu? Eu troco. Ah, por exemplo, eu vou tirar fazer um scanner de um documento. Aí o consultor apresenta para você não um padrão, entendeu? Ele apresenta para você várias formas de imagens. Então, para mim que estou recebendo, ele não fica... Não tem um padrão, né? Não tem padrão. Então, a qualidade é muito importante, né? É muito importante. Outra coisa importante dentro da qualidade, a apresentação de um relatório qualificado. Um relatório de escrito, não precisa ter 200 linhas, não precisa ser um livro. Bem escrito. 10 linhas, mas você precisa entregar a cada atividade que você faz, que não gerou resultado, talvez que você precise, um relatório. Né? Então, um exemplo que eu posso citar aqui, você foi fazer o cadastro de propriedades. Chegou lá um espólio, você tem 20 herdeiros. Pode acontecer. No teu relatório, você tirar mais 5 minutos, mais 10 minutos do teu tempo no cadastro, né? E trazer os dados de todo mundo. Mesmo porque se você não fizer isso, você vai esquecer, né? Exato, e depois você vai ter que voltar lá, entendeu? Então isso tem um custo-benefício. Aí esse custo fica com quem? Contratante ou contratado, né? Contratado. E o custo do... Mas a discussão começa, né? Às vezes você gera discussão numa coisa que não faz sentido, não precisava, né? Que não precisava, porque se você traz as informações, e aí que é a questão, né? Você foi contratado para fazer a regularização. Então, até o final, até o registro da servidão, no caso, a responsabilidade é do contratado. É do contratado. Então, ele tem que ter trazer essas informações. Mas você vê que aí a pessoa experiente faz diferença, né? Faz. Porque às vezes a falta da experiência, a pessoa não pega os dados que precisaria ter pego e depois vai ter que voltar. Isso, tá tudo interligado o que a gente falou no acervo técnico, no prazo, disponibilidade de... Agora uma pergunta. Quando você fala de documentação, e a gente fala de padrões, vocês na Taesa, mostram os documentos do jeito que vocês querem? O relatório, eu quero esse relatório. Assim, você tem que construir um relatório igual a esse. Você tem que construir todo o material já definido igual a esse aqui. Ou seja, vocês anexam exemplos dentro da especificação técnica de vocês hoje? A gente tem todos os formulários que fazem parte do processo, de um processo administrativo de uma propriedade, por exemplo. A gente tem todos os formulários que devem ser preenchidos. E aí a gente só não tem que fazem parte do processo, né, do processo administrativo, por exemplo, o laudo de avaliação. A gente tem um modelinho simples, mas a gente prefere o modelo, o padrão da contratada, porque, inclusive, tem a responsabilidade técnica que ele assina. Então, perfeito. Então, ele gera o documento. Mas que tem que ter qualidade, certamente, né? Com a qualidade necessária e com os dados que a gente precisa. Onde eu quero chegar, e a gente já vi isso em alguns lugares, às vezes você entrega um documento de uma forma que o cliente não gosta, não é essa forma. Poxa, será que a gente não poderia ter alinhado antes qual a forma que você quer que a gente se entregue os documentos? É aí que eu queria chegar. Se não tem na especificação técnica, fornecedor, me mostra os documentos que você entrega. Desse jeito que você está mostrando, eu não quero. Muda aqui, muda ali. Porque se você determina desde o início, inclusive essa expectativa do tipo de documento que você está entregando, a qualidade ali da informação, como você falou, tudo fica mais fácil depois até para falar, cara, a gente conversou sobre isso lá no início, né? E isso não está sendo feito. Porque quando não se conversa sobre isso, você vai entregar aquilo que você acha que tem qualidade. E às vezes não atende a expectativa do contratante, né? Ele tem que se preocupar com isso também no início da contratação, né? O que a gente faz, a gente, quando
a contratação, a gente não manda os formulários antes da contratação. Até é uma dica, né, da gente mandar dentro da especificação. Vai ficar volumosa, mas de todo jeito é uma possibilidade, porque vai facilitar o entendimento que a gente estiver, né, fazendo a análise. Não espero nada menos do que isso. Né? É isso aqui. Aí o conteúdo fica... Se quiser fazer algo melhor que isso, me mostra antes de me mandar, mas nada menos do que isso. Né? E aí o que a gente faz? Quando contrata, quando inicia a obra, a gente manda toda essa documentação, baixa ela e entrega para a consultoria, para o gestor. Perfeito, né? perfeito. Fica outra dica aí também. Quem não faz isso, eu acho que é interessante fazer. Por que a gente tem tudo isso? Porque a gente tem um processo interno, então o nosso processo é regimentado, então tem um processo interno da Taesa que deve ser seguido por nós e pelas consultorias. Então todo o processo gera um formulário, então toda atividade gera um formulário que está descrito nos processos. Então quando eu vou para a auditoria, se eu chego lá, né, por exemplo, formulário X deveria estar na atividade A e eu tenho o formulário Y, eu não estou compliance, já não estou de acordo. Eu tenho que voltar e rectificar ou eu tenho que melhorar meu processo, está tendo um erro em algum lugar. Então, por isso a gente tem todas essas premissas. Por isso que se puder fazer isso no início, o combinado não sai caro. Né? Não sai caro. E fica bom para todo mundo no final acaba ficando feliz. Né? A gente está indo para o final já do podcast e a última pergunta, de fato, sobre business, né? Como que vocês trabalham lá na Taesa? Vocês fazem uma contratação, quando fala de leilão, né? Vocês fazem uma contratação pré-leilão, assinam um contrato de exclusividade ou não, para o pós-leilão, há uma parceria de ponta a ponta aqui ou não? Vocês preferem, muitas empresas fazem assim, como eu falei, outras preferem, não. Vou chamar vários fornecedores aqui para fazer proposta de pré-leilão, vou contratar um deles para fazer, independente disso, eu vou chamar às vezes os mesmos fornecedores para o pós-leilão, independente de quem ganhou o pré-leilão. Como é que funciona isso lá na Taesa? E o que você acha que é melhor para o mercado fazer? Bom, primeiro a gente tem que levar em consideração o projeto, né? Então, certo. No caso do pré-leilão, né? Vamos falar do pré-leilão. Então, quando a gente vai para o leilão, a gente tem os lotes, né, a serem estudados. E aqueles que a gente consegue absorver internamente, a gente estuda internamente. Aqueles que a gente não consegue, a gente contrata uma consultoria para fazer. E aí depende desse lote, exatamente. Né? Então, se é um lote que vai despender um lote maior, um lote grande, muito esforço, o que a gente faz? A gente já prefere, né, dá preferência pela parceria. Então, a gente contrata, por exemplo, vai lá, contrata a consultoria X, ela faz o pré-leilão, que é um contrato separado, né? Então, ela contrata e realiza o trabalho e já recebe. E aí tem o pós-leilão. Então, se eu já nesse contrato, quando a gente faz o contrato de pré-leilão, a gente já constrói o contrato do pós-leilão com cláusula de rescisão, caso não se ganhe a... então vocês fazem um contrato de exclusividade no sucesso. Exatamente. E aí, essa consultoria que trabalha conosco, ela tem que ser exclusiva conosco. Então, a gente não pode... O que significa isso na prática? Na prática é assim, a empresa que vai que vai fazer o estudo para nós, ela não pode estudar para outro empreendedor. Para que não haja... A gente não quer receber informação privilegiada e não quer passar. E não é que as empresas vão fazer isso. A questão é que compliance. Pode acontecer na transferência de dados, faz parte. Né? Então, a gente prefere só uma que seja exclusivo conosco. Então, esse é um primeiro ponto. A exclusividade no estudo. E aí, fez esse contrato de exclusividade, a NDA também tem, a gente assina NDA para que as pessoas não abram as informações. Não abram as informações, as informações são confidenciais, todos os produtos gerados, todas as informações são do contratante, são nossos, e existe um prazo de 5 anos de confidencialidade das informações geradas, né? Esse prazo dentro do estudo para leilão, né? Então, feito isso, estudo para leilão, ganhamos o leilão, ele já tem o contrato garantido para o pós-leilão. Mas aí como é que vocês fazem? Porque o preço para fazer o estudo é um, né? O preço para executar o pós é outro. É outro. Aí faz nesse contrato. Você vai negociar com o fornecedor nesse momento um preço. O preço do... E se o fornecedor vier e falar assim, meu preço é esse, aí você fala, não. A gente negocia, aí tem que casar a venda, né? Até se não negociar, se não der certo, é contratar outro parceiro. Outro fornecedor. Fica a dica da preocupação em todos os detalhes, né? Porque é um modelo de contratação, existem outras empresas que fazem simplesmente contratações isoladas e... Né? A gente sabe de outros empreendedores que contratam especificamente para o estudo e especificamente não... E às vezes dão os mesmos. E o que faz tudo não pode fazer a contratação futura. Tem vários tipos, né? Não acho que não tem uma regra estabelecida. Mas a gente
nosso entendimento é por projeto, não existe uma carta fechada, né? Não existe vai ser exclusividade e vai ser pré e pós. Pode ser pré, pode ser só pós. Então, a gente ganhou um leilão agora, no último leilão, a gente ganhou um lote, né? E contratou pós-leilão. Já não fez tudo porque a gente fez interno. Uhum. Né? Então, a gente contratou pós. E no caso, se a gente contratar, por exemplo, uma empresa para fazer o estudo pré-leilão, num preço adequado, uma empresa boa, e a gente não feche no acordo do pós-leilão, né? A gente pode fechar só o acordo para leilão e depois buscar outras no mercado. Então, é muito depende do momento, análise, do projeto. Mas não é uma regra. Não existe uma regra definida. Só trabalho assim, né? Isso, existem essas possibilidades e a gente trabalha. E o leilão agora, né? Aproveitando o gancho, vem forte esse ano, né? Em outubro tem leilão de novo. Mais um, né? Que bom, que bom. Que bom, acho que o mercado precisa. Né? Acho que está faltando linha. Tem espaço para mais leilões. Né? Tem. Muitos outros, né? Teremos outras sessões aí. Esse projeto dos órgãos federais aí, né? Dos órgãos. E de até 2030 fazer Isso é importante para nós, isso dá estabilidade para o nosso trabalho, dá estabilidade para os fornecedores, dá estabilidade para os empreendedores. Sim, é negócio. Tem que melhorar o preço, né? Mas... Os contratantes normalmente dão uma apertadinha. Eu creio que não, viu? Bom, Milton, eu queria, só para finalizar aqui, você mandasse para os ouvintes aí um recado, uma dica, uma sugestão, e se você concordar, colocar o e-mail dele aqui na tela, aqui embaixo, se vocês quiserem fazer benchmark com o Milton, trocar uma ideia sobre a Taesa, trocar uma ideia dos problemas que vocês estão encontrando. Essa é a ideia primária, né, da criação desse podcast, é tentar criar conteúdo mesmo para ajudar o mercado. Então, está aqui uma biblioteca aqui de informações aqui de linha de transmissão. Se vocês quiserem, entre em contato com ele. Manda o seu recado para os ouvintes aí. Bom, eu agradecer, né, primeiramente pelo convite, por poder participar aqui. Não é sempre que a gente tem disponibilidade, né? Então, difícil. A gente fica muito agradecido pelo convite. E de mensagem eu deixo para vocês que aperfeiçoamento sempre, esse é o objetivo, e a entrega na hora da realização das atividades. Então, a gente tem uma entrega dentro da Taesa muito grande, a gente busca funcionários comprometidos, busca pessoas que tenham disponibilidade, porque o nosso mercado é um mercado de viagem, às vezes a gente percebe que as pessoas não querem viajar, mas o nosso mercado fundiário é assim. Não tem como. Né? Então, para quem está querendo entrar nessa carreira, existe muita viagem. Então, principalmente para quem é fornecedor, a obra lá no Pará, tem que ir para o Pará. Não tem jeito. No Paraná, tem que ir para o Paraná. Não pode ser home office, né? Não pode ser home office. Alguns casos fazem, outros não, mas... né? Mas tem a parte do serviço que é de back-office mesmo, aí pode ficar no escritório, né? Tem. Mas a grande... O que dá mais problema é a parte que está lá, né? Que é a negociação, que é a assinatura. Que é a avaliação, né? Que é tudo, né? Levantamentos, etc. Então, busque esse aperfeiçoamento. Eu acho que isso... E a nossa área é uma área muito rica e ainda, assim, muito rica de espaço de crescimento, e tem poucas pessoas. A gente vê poucas pessoas, né, trabalhando na nossa área, divulgando a nossa área. Então, quanto maior a divulgação do fundiário, melhor. Eu participo de um grupo do WhatsApp que tem de linhas de transmissão. Então, ali tem muita gente falando. A gente vê ali os mais variadas dúvidas e pessoas prontas a ajudar e pessoas prontas a apresentar soluções. Então, isso é importante. A gente tem que criar mais isso, né? Eu tenho meu perfil no LinkedIn. Quem quiser se comunicar, entra no LinkedIn, tem lá o meu perfil. Todo mundo que manda mensagem eu respondo prontamente, né? Sempre recebo mensagens e perguntas. Quem pergunta, a gente está sempre disponível. Se possível, eu respondo no mesmo dia. Né? Bacana. Às vezes não dá, mas se possível... puder ajudar o mercado é bom. Né? Como você falou, faltam profissionais, né? Muitos se aposentaram. Muitos se aposentaram. Né? Grandes personagens aí. E os mais jovens, como você falou, né? Não gostam de viajar, às vezes, não quer ficar longe da família. Longe da família, né? Que são direitos. Que é difícil, eu acho que tem razão, né? Tem razão de ser, né? Acho que as coisas mudam, né? A gente falava com pessoas, né, com quem eu já trabalhei, a gente acaba virando dinossauros, né? Sim. Na nossa atividade. Porque, assim, eu estou praticamente 20 anos trabalhando em linhas de transmissão. Em dezembro faz 20 anos. Então,
assim, e as pessoas, esse tempo vai passando e a nossa atividade exige muita experiência, né? E o tempo é necessário. Então... Mas vai chegar uma hora que ficar em casa é um pouco melor, né? Sim, vai chegar o tempo. Ficar no escritório, né? Eu acho que já fez a sua parte, né? Daqui a pouco começa a dor nas costas. Já começou, né? Aí, tá vendo? Bom, eu queria agradecer a sua presença, né? Você é um amigo querido de muitos anos, a gente se conhece. E você poder estar participando aqui do podcast, que é algo novo que a gente está tentando criar, né? E isso aqui vai ser do mercado, né? Certamente. A ideia é que esse podcast ele continue evoluindo, que você volte aqui mais vezes, né? Para a gente poder falar de outras coisas, né? E que a gente consiga gerar conteúdo, que esse conteúdo que está sendo gerado aqui realmente ajude as pessoas que estão ouvindo, né? Assistindo, e que pelo menos isso possa abrir uma porta, né? Para essas pessoas que estão ouvindo poder falar com pessoas especialistas no assunto, que estão aqui aptas, né, a querer ajudar e de prontidão, como você falou, respondendo, às vezes diariamente, uma mensagem que é enviada pelo LinkedIn, apesar do serviço do dia a dia, que é complexo, que demanda muito tempo, né, e viagens, como você falou, né. Muito obrigado, Milton. Eu que de verdade, de coração, foi um prazer. E eu agradeço vocês aí por estarem escutando a gente até agora, assistindo a gente até agora. Espero que vocês tenham gostado e vamos para o próximo podcast. Daqui a pouco vem o episódio número 3. Valeu. Um abraço. Um abraço.